Quando eu falo de influenciador digital, você imagina o quê? Alguém fazendo dancinha do TikTok ou você imagina alguém no LinkedIn vendendo milhões de reais em qualquer tipo de produto? Pois é a segunda alternativa. Se você pensa que influenciador B2B ainda é apenas fazer dancinha no TikTok, né, não existe uma forma de rentabilizar isso no mercado corporativo, você está completamente errado. Eu sou Matheus Veigandi, sou fundador aqui da comunidade SaaS BR Club, tenho 2 SaaS hoje, a SalesBuddy e a GetDemo, são 2 SaaS que estão em um ritmo de crescimento super legal, e eu venho aqui para contar um pouco da minha opinião, né, e da minha experiência dentro das conversas que eu faço hoje com os maiores fundadores do Brasil e também com um pouco do que eu vivo aqui no mercado. Mas vamos lá, pessoal. Bom, uma das maiores tendências que vem sido faladas dentro do LinkedIn nos últimos, talvez, 6, 7 meses, seja os influenciadores B2B. Muita gente fala de founder-led growth, né? Mas muita gente se pergunta, tá, mas eu sou fundador, eu não quero criar conteúdo, existe uma forma de eu aproveitar esse boom do mercado de influência digital de alguma maneira para minha empresa? E a resposta que eu tenho para te dar é sim, tá? Por quê? Porque você não precisa necessariamente ser o influenciador da sua própria empresa, apesar de eu recomendar muito que você seja, né? Você consegue também encontrar influenciadores, né, que possam levar a mensagem do teu produto, aproveitando a audiência deles, aproveitando a credibilidade deles, para que eles também possam, né, se comunicar ali com um público específico que segue eles, e esse público potencialmente virar o seu cliente, né? E você tem inúmeras maneiras de remunerar esse influenciador. Isso pode ser como, por exemplo, um fee mensal em cima de cada contrato que vier do link dele. Isso pode ser a partir do pagamento de algumas publis, né? Então, você faz tantos textos, tantos vídeos falando do meu produto, isso vai custar tanto, né? A realidade é que o modelo ele pode ser muito flexível. Eu já vi empresas fazendo de várias formas. Por aqui, né, nas minhas empresas, a gente faz tanto no modelo de pagamento por publi, mas também transforma esse cara depois em um finder. Então, se eventualmente ele tiver alguma indicação direta, ele também consegue, depois daquele MRR fechado, ganhar um percentual. Mas, né, qual é o grande ponto? Como você escolhe o influenciador ideal? Muita gente confunde e acha que o influenciador, diferentemente do mercado B2C, é aquele cara que, putz, tem o maior número de seguidores, maior número de likes. Isso não necessariamente é uma verdade para o B2B, tá? Por quê? Porque o B2C, você realmente pensa muito em massa. No B2B, né, às vezes é muito melhor você ter um influenciador que tem muita influência em cima de 500 decisores do mercado, né, do que você querer alguém que tenha lá mais de 10 mil pessoas que são super engajadas, mas que não necessariamente são de um mercado, são tomadoras de decisão, são potenciais consumidoras do produto. Então, não se leve por essa questão de apenas métricas de alcance e de engajamento, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é a credibilidade, o mais importante é o nível de relacionamento / seguidores que esse influenciador tem, né? E normalmente no B2B, tá? Diferente do B2C, o B2C aceita muito pessoas que começaram a produzir um conteúdo legal e acabam construindo essa audiência. No B2B, normalmente, quem prevalece, quem tem credibilidade, é quem já construiu coisa legal, né? Então, inclusive, se você parar para analisar, tem vários cases no mercado hoje de influenciadores B2B, vamos dizer assim, que fundaram grandes empresas, né? Que já foram líderes em grandes empresas e que hoje atuam em até Media for Equity, né, que é uma maneira de você trazer um influenciador para falar do produto e ele ser meio que um sócio, né, que tem a responsabilidade de gerar demanda. Mas como você encontra, então, o seu melhor influenciador ideal para o teu cenário? Bom, primeiro ponto, né? Essa pessoa precisa ter uma audiência do seu público. Então, se você vende uma solução para vendas e marketing, para empresas de tecnologia, o seu influenciador ele precisa ter, obviamente, uma audiência dentro desse nicho. Não adianta nada ele só ter um monte de seguidor e ser super influente no mercado de finanças, sei lá, que não tem nada a ver com o mercado de vendas e marketing. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você precisa ter alguém que o público efetivamente seja alguém que de fato você queira vender. O outro ponto é credibilidade, né? Não dá para você se associar com qualquer charlatão, alguém que talvez não tenha construído nada, né? Assim, não necessariamente você vai queimar sua marca, mas provavelmente você não vai ter um grande resultado, né? E tem vários desses no mercado hoje, tá? Então é importante que você fique de olho. Muitas vezes é melhor você pegar pequenos influenciadores, pessoas que produzem um conteúdo constante, que tem uma audiência e que vão cobrar barato por um post, do que você pegar alguém que eventualmente já vive disso, que já é muito mídiazinho, que já tem oferta disso,
né? Eu mesmo, quando eu testei essa estratégia nas minhas empresas, eu fui muito na linha de achar os micro-influenciadores. É aquela pessoa que não ganha dinheiro em cima disso, tem outro trabalho, empreende, enfim, e quando ela posta, né, muitas vezes você vai conseguir pagar ali 150, 200, 300, 400 reais num post, que não é nada perto do que tem de potencial de retorno, né? Principalmente do que a gente está falando aqui, que é B2B, cara, vamos supor que no pior dos cenários, seu produto é de MRR de R$ 1.000, um contrato de R$ 12.000 por ano, se você pagou R$ 300 por um post, na prática, né, esse custo de aquisição por lead ele foi muito baixo. Por que esse modelo tem tracionado tanto, tá, quando a gente olha para essa parte de influenciadores? Porque a gente tem percebido que os canais tradicionais eles estão muito esgotados. Então o pessoal não aguenta mais botar caminhões de dinheiro no Google, caminhões de dinheiro no LinkedIn, caminhões de dinheiro no Ads, principalmente porque muitas vezes, né, agora com AI e tudo mais, muita concorrência surgindo, esses canais acabam tendo, obviamente, uma curva de declínio na performance depois de um tempo, até pela curva de aceitação do produto no mercado, mas também tem uma questão de distribuição, né? A gente percebe que as redes sociais estão distribuindo muito menos hoje conteúdo de forma orgânica para pessoas jurídicas, né? Para pessoa física ela tem um alcance maior. Então, se eu fizer um post no meu LinkedIn agora, o mesmo post, provavelmente ele vai alcançar de 5 a 10 vezes mais do que se eu fizer o mesmo post no LinkedIn da minha empresa, por mais que o LinkedIn da minha empresa tenha uma série de seguidores. Um outro ponto que é legal de comentar, né? Eu já tive resultados muito bacanas em cima de contratação de influenciadores para as empresas, né? Já testei várias estratégias. Confesso que o modelo que eu mais achei interessante é você manter uma recorrência. Então, hoje o algoritmo é imprevisível, ele pode tanto entregar quanto pode não entregar, né? Então, não adianta você botar um post só, provavelmente você vai passar batido. O legal é quando você faz uma sequência. Então, fica lá 3 meses batendo, né, explorando de várias óticas, vários problemas que a solução resolve. Isso vai entrando na cabeça das pessoas. Se você espera que você vai pagar um post e já quer ter um ROI gigantesco, esquece, sua estratégia não vai dar certo. A questão do influenciador B2B hoje, ela tem que ser muito pensada numa linha de awareness, né, de mais pessoas escutando falar da sua empresa e aquela sensação de que está todo mundo falando disso, né? Então, isso é super legal. Um ponto bacana de comentar é que, principalmente no LinkedIn, hoje você tem a possibilidade de, pelo LinkedIn Ads, alavancar os posts dos influenciadores que fizeram postagem para sua empresa, né? Então, na sua própria conta empresa, você consegue alavancar o post de um influenciador para que ele impacte ali outras pessoas. Então, isso é super bacana, porque junto ao alcance orgânico, com o poder de você pegar vários influenciadores e bombardear um público específico para todo mundo falar, caramba, né? Se você fala nisso, aqui dentro do LinkedIn. Eu falo muito de LinkedIn, tá? Que é onde normalmente essa estratégia, eu pelo menos tenho tido muito sucesso com ela e acredito que seja para as empresas aí que tenham público mais digitalizado e tal, seja talvez a melhor rede para fazer esse tipo de estratégia, mas não descarto também você utilizar influenciadores de YouTube, né? Você usar influenciadores que têm um bom alcance no Instagram, por quê? Porque no final do dia o que importa é a influência, né? Não necessariamente o canal. Se esse cara já está falando com o seu público, já tem a confiança dele, meio caminho andado. Você só precisa acertar na mensagem que você vai passar e você tem uma maneira de converter isso depois, né? Então, os posts precisam ser intencionais. Você precisa ter algum momento de capturar aquela demanda, converter, jogar para uma LP, né? Jogar para, enfim, qualquer caminho que seja o ideal para que você consiga converter depois. Senão, acaba tendo aquele gancho de, putz, muita gente vê, algumas pessoas vão atrás de saber, mas não necessariamente você cria um funil sem fricção para que seja entrado de forma direta esse lead, né, quando ele vier buscar, tá? Bom, o que eu vejo de futuro disso, tá? Eu acredito que essa estratégia ela vai se fortalecer cada vez mais e eu vejo que, inclusive, pessoas que hoje ou empreendem ou são CLTs de empresas, quando elas começarem a construir audiência através do conteúdo, elas vão ter a possibilidade de entrar como sócias ou até mesmo fazer uma renda extra somente fazendo publicidade para outras empresas. Isso é sensacional, né? Porque a pessoa constrói um canal próprio e ela consegue, de certa forma, fazer, né, fazer uma renda extra, uma audiência que ela pode colocar outros produtos complementares dentro disso. A forma de pagamento para os influenciadores, talvez vocês perguntem como ela é feita, a gente aqui pelo menos fazia o seguinte, acordava o valor, né, abordava esse cara por LinkedIn, o próprio time de marketing fazia isso, e aí, né, ao negociar, fazia uma proposta, e aí esse cara emitia uma nota fiscal, né, através da PJ dele, e a gente efetuava o pagamento através do financeiro das empresas. Se fosse algo recorrente, isso já ficava combinado na recorrência, e assim seguia a vida, tá? Então,
esse modelo é super tranquilo de fazer, né? Tem todos os tributos inclusos, é uma prestação de serviço, e você consegue fazer um contratinho base também, né? Se entender que for necessário também, que seja simplesmente para formalizar ali o serviço que foi executado, tá? Eu sei que tem algumas plataformas no mercado que já fazem toda essa intermediação, né? Então, talvez valha a pena procurar algumas delas, não necessariamente no primeiro momento, às vezes você pode começar mais enxuto nessa estratégia, mas acho que os pontos positivos são principalmente, né, você aproveitar a audiência e a credibilidade de uma pessoa para falar do seu produto, e você não precisar construir essa autoridade, essa audiência com essas pessoas novamente, né? E também o valor disso, porque grande parte dos micro-influenciadores não vivem disso, então qualquer coisa que eles começarem a ganhar por isso, eles se sentem valorizados, diferente do mercado B2C, que basicamente, né, a galera já atua muito com isso, então já tem uma tabela inflada, mas isso vai durar pouco tempo, né? O influenciador B2B está percebendo o valor dele. Até acho legal compartilhar um pouco da minha história. Eu comecei a produzir muito conteúdo, né? E depois trouxe as minhas 2 empresas a mercado, depois trouxe essa comunidade. De certa forma, eu criei ali uma audiência e comecei a trazer produtos. Isso me viabilizou que eu fosse um empreendedor aqui de 3 negócios, né? Isso é muito legal, porque quando você domina o canal, você domina tudo. Fazer produto hoje está muito fácil. Fazer produto hoje é algo que você usa uma AI, você consegue criar uma interface bonitinha para tentar vender para o cliente. Está muito mais fácil botar uma solução no ar. Lembrando, né, que uma coisa é ferramenta, outra coisa é produto, outra coisa é negócio. Mas a construção do canal ela segue sendo o maior desafio, né? Não adianta nada você ter uma super solução e você não conseguir vender. Bom, pessoal, mas é isso. Acho que para quem está buscando investir nessa estratégia, fica a minha recomendação. Muito alerta em quem você vai escolher, se essa pessoa tem realmente autoridade com o seu público, se ela usa o canal certo, não caia no conto do vigário ali das métricas de engajamento que não valem para nada, né? E acho que essa estratégia aí tem potencial de alavancar muito negócio. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo aí da comunidade. Abraço.